Capital, a gente vai falar agora sobre acidente de trânsito. Porque desde o início do ano, a gente vem trazendo números de acidentes de trânsito aqui em Manaus. Só nesse último final de semana foram registrados cerca de 4 acidentes com vítimas fatais. No mês de janeiro, que encerrou há pouco tempo, fechou o mês com 13 pessoas mortas por acidente de trânsito. Os casos aconteceram principalmente nos finais de semana. Saídas de bares, restaurantes, terminou levando essas pessoas a cometerem acidentes e mortes também. A Patrícia de Paula já está aqui na tela e traz todas as informações para a gente. Patrícia, bom dia para você. Bom dia para você, Walter, Bárbara e a todos que acompanham a programação da TV Norte do SBT. Vamos falar mais uma vez sobre esse assunto, né, que é tão pertinente também, né, Walter? A gente está sempre comentando sobre esse assunto, essa questão do acidente no trânsito, ou seja, carro colidindo, ou seja, moto e ainda pedestre. Ultimamente estamos vendo muitas pessoas que estão perdendo as suas vidas. Só para você ter uma ideia, em 2024, 309 acidentes fatais foram envolvidos aí exatamente no trânsito. Foi 40% maior que 2023, ou seja, algo que poderia já estar diminuindo, já poderia ter uma consciência maior. Nós estamos vendo que a cada dia, né, a cada mês está aumentando. Nós estamos aqui com o Rafael Cordeiro, que é o especialista em trânsito e vai falar com a gente mais uma vez sobre esse caso. Viu, Rafael? Em 2024, 309 mortes em relação ao trânsito e saiu uma taxa maior de 40% que em 2023. Como é que você, como especialista, ainda vê uma situação como essa no trânsito de Manaus? Patrícia, bom dia. Walter, Bárbara, todos que acompanham o programa, muito obrigado pela oportunidade. É sempre bom estar aqui para a gente debater, discutir e trazer a reflexão. Esses números que você acabou de perguntar, Patrícia, são preocupantes. Preocupantes porque houve um aumento significativo, são vidas, né? E a gente observa que a cada ano nada é feito, fala-se, comenta-se, porém, no campo da ação, sempre fica ali, deixa a desejar. Essa é a sensação do cidadão, de todos aqueles que transitam nas vias de Manaus. Para que nós tenhamos, de fato, um trânsito seguro, ou seja, que nós possamos crescente, é preciso. A primeira, educação, informação, campanhas informativas. Isso que a TV Norte, através do programa que vocês estão fazendo, ajuda a levar a reflexão, a causar um debate, uma discussão para quem acompanha o programa. Coisa que o poder deixa a desejar. Segundo campo, a engenharia. Vias seguras, bem projetadas, sinalizadas, com medidas, com fiscalização. E o terceiro, a fiscalização. Fiscalização principalmente, presença contínua dos agentes de trânsito. Hoje quem transita na cidade de Manaus, por exemplo, sabe onde vai encontrar um agente de trânsito, ele coloca o cinto, ele respeita, ele deixa de usar o celular. Mas então é necessário, primeiro, que políticas públicas visando realmente proporcionar um trânsito seguro sejam efetivadas no campo prático, educação, engenharia e fiscalização. Porque não adianta nada quando você vê, quando você passa por uma fiscalização ou quando você vê um agente de trânsito e somente naquele momento você colocar o teu cinto de segurança ou reduzir aí a velocidade, até porque toda cidade tem as placas exatamente informando por onde você pode passar com 40, com 60 e muitas vezes passar disso aí, que foi feito um estudo para que exatamente pudesse andar nessa velocidade. Quando você passa disso, você está arriscando a sua vida e a vida do outro também. Agora, Rafael, dessas 309 mortes que eu acabei de falar, que foi em 2024, agora tão recente, 158 delas foram com motociclistas, que foram as maiores vítimas aqui do trânsito de Manaus. O principal grupo hoje, o grupo mais vulnerável dentro do sistema de trânsito na cidade de Manaus, é o motociclista. E o motociclista, ele vem, a motocicleta é um veículo mais vulnerável, né, a uma queda, uma colisão, a pessoa perdeu o controle do veículo por alguma razão. Contudo, grande parte desses números serem tão crescentes ultimamente se dá justamente pós-pandemia, Patrícia, com a questão da pandemia, do isolamento, em que o serviço de motoboy, de mototáxi,
de entrega de mercadoria, ele se intensificou. E hoje, com o transporte por aplicativo, é uma realidade social. Como os órgãos e entidades de trânsito precisam enfrentar isso, a gente fica observando a inércia, uma paralisação. Infelizmente, hoje, os órgãos e entidades de trânsito se acostumaram tão somente a contar vítimas. Essa é a realidade do nosso trânsito. A questão da estatística, né, Ricardo? Nós estamos aqui na Avenida das Torres mostrando, nesse momento aqui, agora, esse motociclista, o nosso repórter cinematográfico Daniel Melo está pegando. Ele quer fazer uma manobra exatamente numa rua como essa, nas Torres, onde tem um grande movimento. Ainda assim, ele vai querer arriscar a própria vida, não só a vida dele, mas a vida de outras pessoas que também estão circulando, que também estão dirigindo aqui. E só para lembrar, 158 mortes que aconteceram em 2024 foi exatamente morte, foi óbito de pessoas que estavam sobre uma moto, ou estava também sem capacete, estava com os pneus carecas, ou ainda se envolvendo em alguns acidentes. E por isso que, infelizmente, nós estamos registrando tantas mortes aqui em relação aos motociclistas. Inclusive ontem, viu, Rafael, aqui no nosso programa, né, falamos sobre a morte de uma moça que estava em frente a um supermercado e que um carro chegou bateu nesse carro, a moça voou para o outro lado da rua e, infelizmente, um outro carro bateu nessa moça e ela foi a óbito no local. O SAMU ainda tentou resgatar essa moça, fazendo reanimação e, infelizmente, não conseguiu. E foi uma vida que foi ceifada exatamente pela falta dessa, não só da educação, mas de pessoas que têm um pouco mais de paciência aí no trânsito. É claro que ele viu aí a nossa equipe e aí já ficou um pouco intimidado. Mas vamos falar aqui também, enquanto o Daniel vai mostrando aqui, a questão dos pedestres, que também perderam a vida em um crescimento em relação aos 75 óbitos registrados no ano anterior. Só para ter uma ideia, em 2024 foram 81 pedestres que perderam a vida e nós chegamos a mostrar aqui também, né, lá na Djalma Batista, aquele rapaz tão jovem, com menos de 20 anos, foi atravessar a rua, um executivo, aquele ônibus pequeno lá, bateu naquele rapaz, ele foi parar embaixo ali do ônibus e ficou preso às ferragens, teve que ser retirado. Foi uma cena triste de ver. E nós estamos vendo que pedestres também estão sendo vítimas dessa situação. Sim, Patrícia, com certeza. O grupo motociclista é o campeão, é o grupo mais vulnerável. E na sequência vem justamente o pedestre ou os pedestres, porque nós, em detrimento, uma vez ocorrendo um acidente, né, todo o impacto, toda aquela força, ela é despejada no pedestre, no nosso corpo, e nós não temos essa condição de absorver. E a gente observa que... Deixa eu só dar uma paradinha rapidinho, Rafael, só pra gente entrar nesse assunto aqui. Olha, esse rapaz que tá com essa moto, que ia fazendo, só um minutinho para você concluir tua linha de raciocínio, esse rapaz que tá com essa moto, ele tá cobrindo a placa com uma camisa. Ele estava vestido com a camisa preta, eu não vou olhar para lá, que é para não chamar muita atenção, e com a calça jeans. Ele quer passar, ele viu a nossa câmera, viu a nossa equipe, o que ele fez? Tirou a camisa para cobrir a placa para fazer a manobra, ou seja, ele não tem que se justificar para a gente, nem para nenhum grupo de comunicação. O que ele tem que se justificar para ele mesmo, porque isso aí ele está dizendo que está arriscando a vida dele e não se preocupa muito com isso. Walter, Bárbara, todos que estão acompanhando o programa, um exemplo da realidade do trânsito de Manaus. O condutor, ele precisa se reeducar. E como é que ele se reeduca? Campanhas massivas, né? Educação e informação. A gente observa que é muito pouco, bem pouco, essas ações educativas e informativas. E o principal, né, força, a ação do poder público para moldar, para mudar esse tipo de comportamento imprudente é a fiscalização. Esse condutor, você observa a predisposição dele, o hábito de cometer uma infração. Tem um retorno a 300 metros livre para ele fazer. O tempo que ele passou parado aqui, ele já deveria ter feito o retorno seguido em segurança. Mas não, o que a gente observa no trânsito de forma geral, e não é à toa que os motociclistas hoje são os campeões de acidentes fatais.
Por quê? Por condutas como essa, desrespeito às normas de circulação, excesso de velocidade, não uso de capacete, alguns não são habilitados para conduzir motocicleta. E tudo isso, esse somatório de condutas imprudentes, fortalecem o quê? Os números crescentes de óbito. Você falou, Patrícia, nós tivemos 158 motociclistas que perderam suas vidas. É um número alarmante, mas eu concluo também que para cada óbito, via de regra, ficam 10, 11 lesionados. Então é um outro mundo, é uma outra realidade em que pessoas acabam ficando com lesões permanentes para o resto de suas vidas. E além dessa questão do óbito, tem a questão das famílias que ficam, né? Elas ficam, sofrem com uma situação como essa. Essa daqui foi uma dos flagrantes que a nossa equipe acabou de pegar. Agora, imagina aqueles que a gente não sabe, quando vamos saber, já está lá na estatística, principalmente, como bem falou o Walter, logo no início do programa, falando dessa questão das pessoas que estão saindo das festas, dos bares, e aí já saem um pouco alterados. Não, parece que não adianta falar que se beber não dirija, parece que não estão falando nada, e é de grande importância, porque exatamente com essa alcoolemia, né, quando isso é constatado, é que é visto também por que aconteceram esses acidentes. Queria você falar sobre isso também. Bom, não é de hoje, né, Patrícia? Pode ser até redundante essa informação, esse apelo que eu, você, que os meios de comunicação em geral fazem. Se beber, não dirija. E hoje é tão fácil você obter um transporte, seja um táxi, um transporte por aplicativo, mas as pessoas insistem ainda em beber, farrear, né, curtir, que não é errado, mas dirigir. E essa conduta imprudente, em especial, voltando ao início da pergunta, nos fins de semana. Nos fins de semana, infelizmente, a gente vê aí um show de imprudência, de vítimas lesionadas e vítimas fatais. Estou conversando aqui com o Rafael Cordeiro, especialista em trânsito. E além disso, olha, vamos finalizando aqui o nosso link, falando para vocês o seguinte. Muito cuidado, porque aqui são os pais e mães que estão dirigindo de forma incorreta e tem os filhos do carro, vocês vão estar preparando exatamente esse cidadão para o trânsito futuramente. Então, cuidado com o que você faz no trânsito. Quando você mostra segurança e tudo que tem que ser feito dentro de um carro, você está dizendo para o seu filho, para quem está com você dentro do carro, que é assim que deve ser. Então, se você jogar isso para uma coisa errada, é assim que vão aprender. Se jogar para o lado certo, melhor para todo mundo futuramente. Volto com você ao estúdio. Obrigado, viu, minha querida Patrícia de Paula. Agradeço o Daniel Melo, que está fazendo as imagens aí, mostrando ao vivo essa movimentação toda aí na Avenida das Torres, e o meu querido Rafael, que é o nosso especialista em trânsito, trazendo informações, e o flagrante que você viu ali, ó, no cantinho da tela, um flagrante. Olha, o meu tio, ele fala assim: cabra, como tem cabra leso, né? Não é possível. Eu tava vendo aqui que tá dentro, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, o que ele tá fazendo aí, ó, é uma infração gravíssima, né, de transitar ali sobre canteiro central, sobre divisórias de pista de rolamento, multa aí para esse condutor de R$ 880,41, fora aí tirar também os pontos da carteira. E ainda está escondendo a placa. O cara parece que estava piorando a situação e resolveu fazer pior ainda, né? Aí, ó, esse flagrante que a gente trouxe agora há pouco para você, está recuperando as imagens, viu? Tá mostrando, o cara arriscou tudo, passou mais tempo aí nessa parte aí para tentar diminuir o tempo no percurso do que ele fizesse a coisa certa, né? Ele podia ter feito isso, Maria, podia ter seguido ali na mão, feito a volta ali onde tem ali o retorno, a conversão permitida, né? De forma mais rápida, segura, sem olha, e aí termina inventando moda. Entendeu? Aí eu falo, cara, o cara é muito leso, né? Porque, caramba, vai lá, faz o correto. A gente está falando de acidente de trânsito, a gente está falando que as motos terminam sendo os veículos que mais têm envolvimento em acidentes, motociclistas, garupas, terminam sendo vítimas de acidentes e de lesões graves, de mortes. E esse rapaz faz isso aí na frente da câmera. Aí o que ele vai alegar? Que ele tá certo? Aí tá com raiva ainda por cima, né?
Você viu a educação dele? O impressionante que o Rafael estava falando sobre a questão da educação. Eu estava puxando aqui as informações para saber como é que se pode ter um trânsito seguro. E a educação está dentro desse ponto para ter um trânsito seguro, sabe? Observar ali a via, ter a questão de ingestão de bebida alcoólica, manutenção do veículo, tudo isso está dentro de fazer um trânsito mais seguro nas cidades. E a educação é uma das principais. Aí o cara pensa que está certo fazendo isso, aí coloca a camisa ali na placa, se expõe, ainda dá o dedo ali para a câmera. Olha aí a falta de educação. Isso possivelmente tem filhos, né? Tem filhos. É essa educação que esse cara tá fazendo para os filhos, para as pessoas. Olha aí, ó. Olha aí, ó. E eu tenho a impressão que ele é PCD, viu? É uma pessoa com deficiência ainda por cima, né? Que claro que não impede. Ele pode ter a carteira dele. A gente pode voltar a falar daqui a pouco sobre trânsito também.